Aquilo foi um hobby ou não? O que foi aquilo? Pois é, aquele tanque, um grande amigo meu, o Marcelo Souza, que você conhece também, Conheço bem. há muito tempo atrás ele me Outro falou maluco sobre também. outro maluco genial, que tem que vir aqui um dia, né? Mas ele também mora fora, né? Tem um monte de gente que eu quero bater papo aqui e que tá demorando meses pra vir justamente por isso, cara, que eu tenho que aproveitar a época que o cara vem. Tem gente que às vezes vem no Natal e não dá tempo, agora com a pandemia não deu tempo, mas tem muita gente legal que tá morando fora, né? Aham. Pois é, o Marcelo me falou desse renderizador, o Corona, e que nome infeliz, né? Mas enfim, Sim, mas faz tempo que ele nasceu, né, cara? É. Faz, sei lá, 7 anos, 10 anos? Não, isso aí foi em, sei lá, 2011, 12, sei lá, 10 anos. 10 anos. E aí eu usei esse projeto desse tanque para aprender, né? O melhor jeito de se aprender um software, aprender alguma coisa, é você ter um projeto para tentar executá-lo. Né? Eu estou indo lá atrás para contar a história toda. Tá? E aí aprendi o Corona fazendo o shade do tanque e tal. E um tempo depois, o mesmo Marcelo me ligou, olha, tem um negócio chamado impressão 3D e tal. Eu, pô, legal. E aí eu falei, pô, vou fazer aquele tanque virar de verdade. E aí, voltando na sua pergunta e na observação, foi muito tesão, muito bacana fazer físico, assim. Para quem já trabalhava há muito tempo no mercado de animação 3D, de modelagem 3D, você vê uma coisa que antes, até aquele momento, você só via na tela, em 2D. Você pegar na mão é magia. Assim, Cara, então. é um negócio... Mas isso que eu tô vendo que me incomoda, porque assim, é legal demais, cara. E tem caras que fazem coisas que você olha na tela e fala assim, cara, isso é legal demais. Tinha que ter, né? Tem que ter esse negócio físico, né? Seja às vezes um bonequinho, uma cara, um personagem ou um tanque de guerra, não importa. Assim, os caras fazem coisas legais pra caramba, assim, cara, faz um bonequinho, faz um... E você foi além, né, cara? Que você teve um puta trabalho... Aí, eu vou te falar, a experiência de fazer esse tanque virar um tanque de controle remoto foi muito legal, porque no 3D as coisas podem, os modelos eles podem atravessar um ou outro, não existe física, não tem limitação, você faz voar, não tem... E outra coisa, né, o que aparece é o que vale. Se não tá na câmera, não tem problema, se o lado de trás tá feio, não tem problema. Para adaptar para 3D, para impressão, é uma experiência que eu adorei fazer, que é um tesão que você tem que testar a tolerância da impressão, se essa peça vai encostar nessa, se a engrenagem está pegando, os pininhos tem a dimensão certa, você começa a aprender 1 milhão de outras coisas que são muito legais. Inclusive questões de que funciona para produto também, que assim, pô, às vezes uma coisa muito fina vai quebrar muito fácil. Isso. Então você tem questões de resistência mecânica do material. Isso. Agora... Você saber que escala de detalhe vale a pena ser modelado, porque senão não vai ser nem visto. Exatamente. Né? Ou o próprio... Às vezes você quer um negócio que, por exemplo, eu dou muito de exemplo nas aulas, quando a gente fala de escala, né? E eu dou exemplo, você pega a orelha de você faz um personagem que tem uma orelha. A orelha é super fininha num pedaço. Então, você faz esse personagem num tamanho, se você diminuir ele 10 vezes, aquela orelhinha que era muito fininha, aquilo vai virar um fio de cabelo que na impressão, obviamente que algumas tecnologias você consegue, mas na maior parte das tecnologias você não vai conseguir imprimir, né? Sim. Então você tem isso, agora tem uma questão também que pouca gente percebe, que assim, os encaixes são muito complicados. Sim, demais. Não, e esse negócio, quando você está no computador modelando, o zoom ali é infinito, você consegue dar zoom, e aí às vezes eu estou no Fusion pensando se eu devo ou não chanfrar aquela quina. Aí, uma coisa que eu passei a fazer depois de um tempo é criar um cubinho que tem 1 milímetro por 1 milímetro para eu ter noção do tamanho daquela quina que eu estou vendo, que você perde, né? Você dá um zoom infinito naquilo. Aí quando você vai ver, aquela quina tem 3 microns. Não vai a menor diferença chanfrar não, que a impressora nunca vai aparecer. Não vai, e vai sumir. Vai sumir, exatamente. E aí... E uma experiência interessante desse tanque foi que eu quis fazer a esteira dele impressa pronta, né? Impressa já... montada já. Com os pinos, tudo já montado. E como nós sabemos, na impressão 3D, se você tem que escorar as coisas como se fossem andames, né? O suporte que a gente chama. Tem que escorar tudo que tem overhang, né? Que tem prateleira. Se você não escorar, a impressora vai imprimir, esse troço vai cair, enquanto o plástico ainda está derretido. Então, para fazer essa esteira aqui não está
Aqui é o Mas é o isso você modelo estava 3D. fazendo na de resina, né? Não, esse foi na FDM. FDM normal. A primeira versão dele foi na FDM, Tá. a de controle Não, remoto. mas isso mesmo na de resina daria. Mas essa jets, que eu te mostrei aqui, Não tem problema. você tem um suporte, mas o suporte é solúvel à água. Aham, Então você conseguiria fazer. mais fácil. É. Você tem na FDM, na maioria das impressoras é um bico só, né? Na Por minha exemplo, eu tenho uma de 2 bicos. Aham. Aí eu consigo fazer o o suporte suporte solúvel. no outro. No caso aí não daria. Mas tem, por exemplo, a esteira, né? Ela é uma série de dobradiças, né? Cada módulo ali da esteira tem que ter ali com o pino atravessado e as coisas. E cada encaixe desse é 90 graus. O que eu fiz, não sei se você consegue ir lá nesse momento, mas eu transformei esses ângulos de 90 graus em 45. Então, a camada de baixo, ela vai escorando a camadinha de cima, eu não preciso ter suporte nenhum. Que ela vai, né, ela vai fazendo assim. Aqui, ó. Isso aqui é 45 graus, isso aqui é 45. Então eu não preciso ter suporte aqui. Entendi. E aí eu consegui imprimir inteira, sem criar suporte nenhum. Isso é bem legal. E eu percebi você- também que você usou a própria resistência do plástico para fazer a mola. Não. Nessa daqui eu usei. Eu ia falar sobre isso. Eu sempre tento colocar as coisas que eu considero mágica no mundo real. O que é mágica? Imã é mágica. Olha lá. Olha o imã ali, ó. Tá, você tem um neodymium ali. Isso aqui é um imã Que e legal. aqui dentro tem outro ali, ó. Tá vendo um pedacinho ali? Genial. Entendi. Então E é o imã invertido. Entendi. O que eu vejo todo mundo fazer é Mas usar o imã tem para alguma grudar. alguma imagem que eu vi sua que tinha a resistência do plástico, não tinha, não? Nessa suspensão, não. Não? Nessa, não. Na de resina, que eu fiz menorzinho, não tem suspensão. Tem suspensão, mas é tipo uma gangorrinha. Que tem em alguns tanques, né? Eles têm uma gangorrinha de Esse duas cara rodas. que patrocina a gente aqui, que é a Memetóis, que mandou esses bonequinhos pra gente, ele usa muito isso. De usar o imã invertido para fazer resistência, Resistência fazer amortecedor em Olha lá, carrinho. aqui dá para ver bem o furo da dobradiça e o pino da dobradiça sendo impresso e como isso, com os ângulos, né? Você não tem suporte ali. E aí, voltando, eu fiz com imã invertido que Legal. Que é bacana. E que eu estava falando sobre a magia. Imã, fibra ótica, polarizador, todos nós sabemos as explicações, equações e tal, mas é mágica, né? Vamos lá. É maravilhoso. Então eu sempre tento usar essas Imã é brincadeiras para... puta brinquedo gostoso. É gostoso demais, né? É inútil, ninguém Eu quero- entende porque você compra, mas é legal, é legal. Por que você está desmontando essa caixa de som, filho? É sempre... Porque é legal, cara. eu vi muito isso. O próximo projeto aí, eu tô querendo tentar usar alguma coisa com aquele ferro fluido, né? Que é também um negócio que é muito legal. Eu vi um cara que tá fazendo uma caixa de som, já viu? Sim, é muito legal. Usando, legal. Ele usa eletroímãs por trás para definir para onde vai colocar. Tem uma matrizinha de eletroímãs e ele vai puxando E vai- o ferro fluido para os pontos diferentes. Dança, né? Muito legal. Não, e tem uma que ele vai se mexendo assim. Lá, é isso aqui. Nossa, eu nunca vi ao vivo. Quer dizer, já vi ao vivo, mas nunca brinquei. Que maneiro. Legal, né, cara? Onde é que você conseguiu isso aqui? Não me pergunta, cara. Eu devo ter comprado isso há uns 300 anos. Que maneiro. Põe na câmerazinha pro pessoal ver aqui, cara. Ponho. Onde é que eu... Peraí, deixa eu só fechar aqui. Não, isso aí é magia, né? Não é física, é magia. É um Venomzinho que tem. É muito legal. Pois é, e aí essa experiência desses pequenos desafios, como é que eu vou fazer a suspensão? Como é que eu vou fazer a impressão do... Eu adoro essas brincadeiras, esses que não servem pra nada no final, Sim. serve só pra você. Porque Mas você poderia fazer isso de um outro jeito, mas eu acho que a graça da brincadeira é essa, né? Sim. Tem que se divertir fazendo. Né? Aí você colocou um motorzinho, um RC. O motorzinho era dois servinhos que eu tirei aquele limite do servo, né? Que ele fica giro sim. contínuo. Que na verdade foi um erro, devia ter usado no motor, porque ele queimou um pouco depois dessa gravação aí. Mas... Como é que você usou aqueles servinhos bem simplesinho, né? aquele bem azulzinho. Esse ele não dura mesmo. Aí eu tinha que transportar o giro do servo para
a esteira da frente, né? E aí tem uma série de engrenagenzinhas e essa experiência de fazer as engrenagens. Como que eu vou transferir esse giro, né? Tentei um eixo que girava, tentei um elastiquinho, enfim, essas interações são muito legais e quem gosta desses desafios tem que começar ontem fazendo, que é muito bacana.